Fumaça é um fantasminha camarada que vive no sótão de uma casa antiga. Todas as noites ele sai para dar um passeio que dura 4 horas pela casa. Fumaça não gosta de um mês do ano, pois nesse mês ele anda menos pela casa do que nos outros. Qual é o mês e por quê? É fevereiro. Há apenas 28 dias e noites nesse mês, e 29 nos anos bissextos. Então, há menos noites e menos tempo para o Fumaça passear. No mês passado, a Aurora e sua família se mudaram para uma casa nova. Todos adoraram o lugar, mas a Aurora tinha certeza de que a casa era mal assombrada. Ela não sabe ainda, mas nosso amigo Fumaça, o fantasminha, mora no sótão da casa dela. Ele adora fazer novas amizades, então deixou uma mensagem escrita no espelho para a garota. A Aurora acordou e viu isto. Ajude a jovem a decifrar essa mensagem. Ela está codificada. A Aurora deve ignorar os números e focar apenas nas letras. O bilhete diz: "Não tenha medo. Sou o Fumaça. Quem é você?" Pouco antes do Halloween, quando todos estavam fantasiados, todas as criaturas invadiram uma cidadezinha tentando se camuflar. O detetive Carlos tinha a missão de identificar todos os impostores e ficar de olho neles. Ele tem algumas pistas e sua missão é ajudá-lo a encontrar todos os monstros, ok? O primeiro que precisamos encontrar é um vampiro. O vampiro mora em uma dessas 2 casas. Mas em qual? Vemos uns alhos pendurados nessa casa. Vampiros não suportam alho. Eles preferem coentro. Então, essa não pode ser a casa do vampiro. Ele mora nessa casa aqui. Perfeito, vamos continuar. Uma dessas casas pertence a um centauro. Você sabe dizer qual? Só pode ser essa. Preste atenção na calçada. Há pegadas de cascos de cavalo. Nos centauros, a parte superior do corpo é humana, mas a parte inferior é de cavalo, então isso explica as pegadas. O centauro deve estar morando aqui. O próximo monstro que você precisa rastrear é uma múmia. Observe esses 2 apartamentos com atenção. Onde a múmia mora? Viu esse monte de faixas espalhadas nessa sala? Elas só podem ser da múmia, então aposto que ela mora nessa casa. Agora é hora de encontrar o Ciclope. Fique de olho e tente adivinhar onde ele mora. Você viu esse objeto estranho na sala? Parece um par de óculos, mas só tem uma lente. Bem, é porque pertence a um ciclope, uma criatura que tem um olho só. Certamente é a casa dele. Ok, só temos uma última criatura para identificar. Um gnomo. Aqui estão 2 apartamentos. Em qual deles o gnomo mora? Você notou que o espelho desse apartamento está pendurado um pouco abaixo do normal? É que os gnomos são baixinhos. Ele deve estar morando aqui. Outras criaturas que invadiram a cidade são robôs. Por causa do Halloween, algumas pessoas começaram a se fantasiar como eles também. Observe essas 3 pessoas. Qual delas é um falso robô? Veja as pegadas. O robô da esquerda tem pegadas humanas no começo, e só depois elas mudam para formatos de pneus. Deve ser alguém fantasiado. Vamos treinar seus olhos um pouquinho. Aqui estão alguns emojis de Halloween. Todos menos um têm um par. Encontre o que está solitário.
Muito bem, é esse diabinho aqui. Enquanto a dupla estava dirigindo por uma estrada, alguém jogou uma lata de tinta no carro deles. Eles pararam no lava-jato mais próximo e interrogaram 4 outros motoristas. O Bruno disse: minha caminhonete tem que ficar perfeita, pois tem um encontro esta noite. O Jairo disse: vou encontrar meu sócio no aeroporto, quero deixar uma boa impressão. A Lilian disse: honestamente, eu não preciso lavar meu carro, só parei aqui para ir ao banheiro. O Raul disse: meu chefe me deu este cupom para que eu pudesse lavar meu carro de graça. Quem manchou o carro do Henrique e da Maria? Foi a Lilian. A mão direita dela está manchada com tinta da mesma cor. E além disso, ela tem uma estampa com o rosto da Maria na camiseta. Definitivamente a moça é obcecada pela blogueira. Os caras lavaram o carro e continuaram a viagem. Eles tiveram que escolher uma dessas 3 estradas para chegar ao destino. A primeira passava por pântanos tóxicos. As pessoas muitas vezes se perdiam nessa área. O segundo caminho passava perto de um rio com sirenes assustadoras. O barulho dele fazia todos pularem na água. E um bando de ladrões furiosos estava esperando na terceira estrada. Qual caminho os dois devem escolher? O segundo, eles podem fechar todas as janelas, ligar uma música e passar pelas sirenes bem rápido. A Maria sugeriu visitar a feira rural para comprar produtos frescos para o fim de semana romântico. Quando entraram na feira, 3 vendedores lhes ofereceram maçãs, mas apenas uma tenda era segura o suficiente. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? O vendedor número 1 oferece maçãs muito velhas. Dê uma olhada na data da caixa. Elas venceram há 5 anos. O vendedor número 3 oferece maçãs muito bonitas. Mas preste atenção à assistente dele. Ela está passando graxa de sapato nas maçãs para deixá-las mais bonitas. Então, o casal deve escolher o segundo vendedor. O Henrique e a Maria saíram da feira e colocaram todas as compras no carro. De repente, ele percebeu que havia deixado uma sacola com repolho na tenda do agricultor. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar. Então, interrogou 3 pessoas que viu nas proximidades. A Vera disse: eu só como fruta, senhor. Veja, tenho banana e maçã. A Bia disse: sim, eu vi sua sacola. O vendedor colocou o repolho de volta na prateleira. E o vendedor disse: não sei o que está acontecendo aqui. Passei os últimos 10 minutos no banheiro. Quem está mentindo? A Vera, ela escondeu o repolho embaixo do seu chapéu elegante. Finalmente, o casal chegou ao seu destino. A casa na árvore é ainda mais linda do que nas fotos. Mas você consegue identificar algo estranho nessa foto? Esse guaxinim está usando óculos escuros. O Beto, que é o dono da casa na árvore, mora em outro país. E a casa fica a 24 quilômetros da cidade e de outras pessoas. É por isso que o rapaz instalou uma fechadura digital especial na porta. Quando o Henrique reservou a propriedade, o Beto lhe deu uma senha de 6 dígitos. Mas infelizmente, o rapaz a perdeu. Aqui está uma dica: M8O. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esses símbolos são dígitos espelhados. Separe-os e você obterá o código 1133CC. O casal conseguiu destrancar a porta, mas assim que a Maria entrou na sala, ficou muito assustada. Ela pediu ao Henrique para chamar a polícia. Por quê? A casa da árvore fica no meio do nada. Quem acendeu as velas e o fogo? A casa estava trancada. O rapaz verificou todos os cômodos, mas não encontrou pistas. E você? Alguma ideia de quem poderia ser? Aquela janela no telhado está aberta. Alguém rastejou para dentro da casa antes da chegada do casal. E agora tem alguém escondido embaixo da cama. Está vendo? O casal chamou a polícia, que prometeu chegar dentro de 1 hora. A Maria decidiu tomar um banho.
Quando voltou para a sala, ela percebeu que o Henrique havia desaparecido. A moça vasculhou o jardim, depois verificou todos os cômodos da casa e voltou ao jardim novamente, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Você pode ajudá-la? A banheira de hidromassagem estava aberta quando a Maria começou a procurar e agora está fechada. Bem suspeito, hein? A Maria estava andando pelo jardim. De repente, um homem com uma máscara apareceu do nada e a empurrou. Ela pisou em uma armadilha e caiu em um poço profundo. A moça gritou: "Por favor, me ajude a sair daqui." Ninguém respondeu, mas o telefone dela tocou. O homem mascarado convidou-a para jogar um jogo. Caso contrário, ela teria que ficar no poço para sempre. Aqui está o primeiro enigma. Eu venho em muitas cores e fico maior quando estou cheio. Vou flutuar para longe se não me amarrar e farei um som alto se romper. O que sou eu? Ela acertou em cheio imediatamente. E você? A resposta correta é um balão. Aqui está a segunda pergunta. Posso pular e posso escalar. Com minhas várias pernas, balanço de árvore em árvore. Posso fazer uma casa muito maior do que eu. O que sou eu? Você adivinhou? É uma aranha. E a pergunta final. Eu saio à noite sem ser chamada. Fico perdida de dia quando eu não brilho. O que eu sou? Você pode ajudar a Maria? A resposta correta é uma estrela. A escritora e o rapaz fugiram do castelo do lobisomem e se esconderam em uma pequena cabana. Mas era uma armadilha. Alguém trancou a porta por fora e as paredes começaram a se mover. Os dois tinham apenas 30 segundos para escolher a porta certa para escapar. A primeira conduzia a um túnel com cobras e escorpiões perigosos. Havia um minúsculo elevador de madeira atrás da segunda e lava quente atrás da terceira. Qual porta eles devem escolher? A segunda. Embora o elevador seja pequeno, eles conseguem se apertar ali e escapar daquele lugar assustador. A Suzy e o Alex saíram e viram um vampiro suspeito, mas ele falou: "Não se preocupe, não vou morder se vocês resolverem meu enigma. Passo por colinas, atravesso montanhas, cruzo rios e rastejo por florestas. Para me encontrar, é preciso sair pela sua porta. O que eu sou?" O rapaz respondeu e o vampiro teve que deixá-los ir. O que ele disse? Eu sou uma estrada. Os dois estavam caminhando por uma floresta e se depararam com duas mulheres. O Alex sussurrou no ouvido da Suzy: "Tenha cuidado, uma delas é um fantasma." Qual? Esta mulher ali, ela não tem sombra. A dupla continuou sua jornada maluca e encontrou 3 amigos em uma praia. Um destes caras é um lobisomem. Você consegue adivinhar qual? Este aqui. Olhe para as pegadas dele. Ele se transformou em humano apenas recentemente. A escritora e seu personagem decidiram fazer um piquenique nesta praia romântica. De repente, ouviram um canto. Uma sereia os hipnotizou com sua bela voz e os levou para seu reino embaixo d'água. Quando a Suzy acordou, pediu à sereia que o soltasse. A criatura mágica respondeu: "Eu vou libertá-los se vocês me ajudarem a cortar esse bolo em 4 pedaços com apenas 2 cortes. Você sabe como fazer isso?" Primeiro eles devem cortar o bolo ao meio, depois cortá-lo pela lateral ao meio, para que fique com 2 camadas. Agora o bolo está dividido em 4 pedaços, com apenas 2 cortes. A sereia os deixou ir. Assim que eles chegaram à costa, viram chamas. O armazém da Bruna estava pegando fogo. Os moradores pegaram 3 suspeitos que estavam perto dali quando o incêndio começou. Mas a polícia não encontrou fósforos ou isqueiro em lugar nenhum. Você pode ajudar Suzy a entender quem é o criminoso?
Ali está ele. Ele usou os óculos e os raios de sol para iniciar o fogo. Algum tempo depois, os dois conheceram uma elegante princesa. Ela estava chorando porque alguém havia roubado todas as suas joias e queria encontrar o ladrão imediatamente. O Alex interrogou os vizinhos. Eu estava no andar de cima quando ouvi alguém entrar. Roubaram todo o dinheiro do meu cofre também, disse a senhorita Esqueleto. Outra vizinha, a senhora Monstro, falou que alguém havia levado embora seu vaso antigo de valor inestimável. A Suzy tinha certeza de que uma das mulheres estava mentindo. Afinal, ela havia escrito essa história. Mas o Alex não conseguia descobrir quem era a ladra. Você pode ajudá-lo? A senhorita Esqueleto. Ela disse que estava no andar de cima, mas a casa dela é térrea. Um elfo chamado Danilo aproximou-se da Suzy e pediu ajuda. Fazia 2 semanas que ele não via sua namorada, a Fiona, e temia que algo terrível pudesse ter acontecido com ela. Então a escritora e o personagem foram até o endereço dado pelo elfo. A Fiona tinha uma loja fofa de artigos mágicos, e os moradores locais disseram que havia um quarto secreto para rituais de magia negra no porão do estabelecimento. Você consegue ver alguma pista ou porta secreta? Esta pintura na parede está pendurada reta, mas há arranhões na parede, como se alguém tivesse mexido no quadro várias vezes. A Suzy e o Alex moveram a pintura também, e isso abriu uma porta secreta. Eles desceram e encontraram um quarto. Então, examinaram as ferramentas mágicas da Fiona e as anotações, e descobriram que ela estava trabalhando em uma receita para uma poção da imortalidade. O último registro foi: "Hoje vou testar minha poção em mim mesma." Os dois viram uma porta suspeita com uma enorme fechadura na parte de trás do laboratório. O Alex arrombou a porta e eles viram a Fiona sentada em uma cadeira, inconsciente. Ela estava segurando uma garrafa vazia. O que aconteceu ali? A Fiona falhou em seu experimento? Ou alguém a ajudou? Alguém definitivamente esteve ali. Se Fiona tivesse simplesmente desmaiado, não teria conseguido trancar a porta. O Alex levou a garota para um hospital e notou 3 pessoas no corredor, mas algo parecia um pouco estranho para ele. O quê? O kit de primeiros socorros deste médico tem a imagem errada. O Alex confessou para Suzy que gostava dela e a convidou para sair. Então eles foram a uma casa de shows local. De repente, viram um pianista deitado inconsciente no palco, segurando um bilhete na mão. A polícia interrogou imediatamente os suspeitos. O maestro disse que estava conversando com jornalistas na sua sala. O zelador falou que estava limpando o saguão. E o flautista estava ensaiando para o concerto. Quem é o culpado? O flautista. Este bilhete é um enigma de rebus que diz: flauta. A Joana estava trancada em uma sala com mais 15 pessoas. Cada uma conseguia ver a sala toda, e todas as outras pessoas estavam lá dentro, sem virar a cabeça, corpo ou se movimentar de alguma forma. Para escapar, a Joana tinha que colocar uma laranja em um lugar de modo que todos conseguissem ver a fruta, menos uma pessoa. A jovem conseguiu essa proeza. Mas como? Ela colocou a laranja em cima da cabeça de uma das pessoas. Um cara mal raptou o Bruno, um empresário rico, e o trancou em uma sala. "Não vou deixá-lo sair daqui até que dobre a quantia de dinheiro que deixarei com você." Então o criminoso colocou R$5.000 sobre a mesa. Quando voltou, o Bruno havia mesmo dobrado a quantidade de notas. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como conseguiu fazer isso? Ele colocou o dinheiro de frente para o espelho. De manhã, bem cedinho, o Ailton recebeu uma ligação de seu amigo, que era dono de uma grande empresa. O homem estava desesperado. Um contrato muito importante havia sumido de seu escritório. O acordo estava sobre a mesa na noite anterior, mas não estava mais em lugar algum no outro dia de manhã. O Ailton foi imediatamente para o escritório, para interrogar os funcionários. Em pouco tempo, ele já tinha 3 suspeitos. O Benício diz que tinha passado a noite anterior no cinema. O Mário tinha levado sua namorada para jantar fora. E a Jéssica
tinha sido convidada para uma festa. O Ailton não demorou muito para entender qual deles estava mentindo. O Benício. O ingresso dele não estava rasgado, então ele não foi ao cinema. Pouco antes de um restaurante abrir, alguém roubou todo o dinheiro do escritório. Um detetive chegou para interrogar as testemunhas. O cozinheiro disse que estava trabalhando muito e que nem teve tempo de andar por aí. Portanto, não sabia de nada. O segurança falou que estava no banheiro e que não tinha roubado nada. O garçom afirmou que se lembrava de ter visto um cliente ir em direção ao escritório, mas simplesmente ignorou o que viu e não o deteve. O garçom foi preso, acusado de ser o autor do assalto. Por quê? O restaurante nem tinha sido aberto ainda. Como haveria algum cliente lá dentro? A Bia era escritora e estava se candidatando a uma vaga de emprego em uma revista de moda. Porém, a chefe era uma pessoa muito excêntrica. A garota foi bem na entrevista, mas a mulher não queria contratá-la, pois a Bia era jovem demais. A chefe colocou um pouco de água dentro de um copo e pediu que a candidata colocasse um suco de maçã, só para reprová-la. Porém, havia duas condições. A mulher queria que a água continuasse no copo, mas que o suco não se misturasse a ela. E não é que a Bia deu um jeito de conseguir isso e ficou com o emprego? Como? Ela colocou o copo no congelador e esperou a água congelar. Depois, despejou o suco em cima. A Andréia estava comemorando seu aniversário com uma festa. Ela convidou 3 pessoas para irem à sua casa e ganhou 3 presentes. Um par de sapatos, uma bolsa de maquiagem e brincos de ouro. Porém, não gostou de nenhum dos presentes. Qual e por quê? A garota não gostou dos brincos, pois não podia usá-los. Suas orelhas não eram furadas. Bem, talvez esteja na hora de fazer isso. O Júnior estava fazendo pizza para sua família e a Sandra foi lá fora grelhar alguns legumes. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O Júnior. Ele esqueceu de ligar o forno. O Jonas era um famoso detetive, que conseguia resolver até os casos mais complicados. Um dia, ele estava investigando um deles e encontrou algumas provas cruciais. Na manhã seguinte, acordou dentro de um poço velho e profundo, mas que, felizmente, não estava cheio de água, só havia poeira lá dentro. O ruim é que não tinha nada que pudesse ajudá-lo a chegar à superfície. De repente, o cara viu o rosto do principal suspeito no topo do poço. "Você não viverá o suficiente para me denunciar", o homem gritou. Depois, o detetive sentiu a terra caindo sobre sua cabeça. O criminoso pretendia enterrá-lo vivo. Mas, 1 hora depois, o Jonas já estava fora dali, correndo para salvar sua vida. Como ele conseguiu sair de lá? O detetive começou a se sacudir e a compactar a terra que caía dentro do poço. Assim, foi chegando cada vez mais perto da superfície, até que conseguiu escalar o que faltava e fugir dali. Era tarde da noite e a Jane estava indo para casa. Ela estava muito cansada, então resolveu pegar um ônibus. Era meia-noite, mas o ônibus estava abarrotado de gente. Aí, a garota teve uma sensação de que havia algo estranho com algumas daquelas pessoas. Quais delas são zumbis? Há 20 pessoas ali e 2 zumbis entre elas. O homem da direita tem algumas faixas em seu braço. E a mulher perto da janela parece estar gemendo o tempo todo. Todas as pessoas da cidade achavam que o João não era inteligente o suficiente. Toda vez que alguém lhe oferecia uma moeda de 50 centavos ou uma nota de R$1, ele sempre escolhia a moeda. Muita gente o testava todo santo dia, mas o cara nunca pegava as notas. Então por que o João era esperto? Na verdade, ele era muito inteligente, pois ganhava dinheiro fácil, sem fazer nada, desde que topasse receber menos dinheiro sem motivo algum. As pessoas sempre iriam até ele fazer o teste. Um velho homem está sentado em uma sala de aula entre jovens estudantes. Ele mal consegue ver o professor que entrou. O mestre olha atentamente para todos os alunos e informa que há apenas uma pergunta, que eles precisam responder para passar.
Ele tira uma bola de bilhar brilhante da pasta e a coloca sobre a mesa. Prove que esta bola não existe, diz o professor. A prova termina em algumas horas. Todos os alunos escrevem suas respostas em uma folha de papel e quase todos tiram notas ruins. No final, o homem com a visão ruim se aproxima do professor e lhe entrega um papel com apenas 2 palavras escritas. E recebe a nota mais alta. O que estava escrito na folha de papel dele? Que bola! Escreveu o experiente aluno. Agora você está em uma masmorra escura, procurando um lobisomem para derrotá-lo. Neste ponto, sua tocha se apaga. Então dá para ouvir um rosnado vindo de trás. É assustador. Desculpe, senhor lobisomem, você diz, e corre para a saída o mais rápido que pode. Então sai da masmorra e vai parar em um campo. Há 3 caminhos à sua frente. Um fosso com cobras, uma estrada com escorpiões e um lago venenoso. Qual escolher? Está vendo um chapéu na água na parte direita do lago? Isso significa que ele está congelado. É só correr sobre o gelo. E assim que o cruza, vê um cachorrinho saindo da masmorra. O bicho late em sua direção e corre de volta para a masmorra. Você está em uma velha taverna. Ladrões, magos e piratas estão ao seu redor. O jovem mágico coloca uma pequena caixa sobre a mesa e diz: tem 3 centavos aqui, mas apenas 2 moedas. Uma delas não é de 1 centavo. Como isso pode ser possível? Quais moedas estão dentro da caixa? Uma das moedas é de 2 centavos e a outra é de 1. O mágico diz que apenas uma das 2 não era de 1 centavo. Você está caminhando por uma floresta escura e vê uma porta. Ela está ali por si só apenas. Você a abre, dá um passo e se encontra em um mundo cor-de-rosa maravilhoso. Existem rios e árvores cor-de-rosa lá. Ao ver uma casa rosa térrea, entra. Todos os móveis são dessa cor. Assim como o gato, que está miando e andando por lá. Você desce o corredor até as escadas que levam ao 2º andar. De que cor é essa escada? Não há escadas na casa, ela é térrea, lembra? Você e centenas de outros fazendeiros vagam pelo deserto. A sua safra foi perdida por causa da seca. Quase não há água. Você vai em direção ao mar para começar uma vida nova. Mas, neste momento, as nuvens estão se acumulando em toda a planície. Raios brilham no céu escuro e uma forte chuva cai. Todas as pessoas estão gritando de alegria e dançando na chuva. Depois de alguns segundos, você fica todo encharcado e paralisa. Aí olha em volta para a multidão e vê um homem em especial. Apesar da chuva torrencial, ele não molhou nem um único fio de cabelo da cabeça. Como isso é possível? Ele é careca. Você acorda dentro de um avião por causa de um motor barulhento. Não se lembra de como chegou ali e não sabe o que está acontecendo. Então levanta da poltrona e não encontra outras pessoas ali. Vai para a frente, olha para a cabine do piloto e... ah, não tem ninguém lá. Aí olha em volta em busca de um paraquedas, mas não encontra nada. Dá uma olhada pela janela e decide tomar uma decisão desesperada. Você abre a saída de emergência e pula do avião, pousando ileso no chão. Como isso é possível? O avião não estava voando para lugar nenhum. Ele estava parado no chão. Você está dirigindo novamente um carro e olhando pelo espelho retrovisor. Mas parece que não há ninguém em sua perseguição. Não dá para ver as estrelas e a lua por causa das nuvens. A via parece vazia. Os faróis estão apagados. Ninguém deve notar você. Nesse momento, uma idosa vestida de preto atravessa a estrada. A lua não está brilhando. Os faróis estão apagados. A senhora está de preto. Apesar de todos esses fatores, você desacelera, para o carro e deixa a mulher atravessar. Como conseguiu vê-la? Ninguém diz que isso aconteceu à noite. Era de tarde.
Você está escalando o topo da montanha mais alta do planeta Flyzillion. É a primeira pessoa na história que consegue fazer isso. Ao chegar ao topo, receberá um prêmio em dinheiro da Federação de Turismo Galáctico. O planeta inteiro está coberto de neve e gelo. É muito frio, seco e sem vida aqui. O único lugar com grama verde e ar quente é o pico para onde está indo agora. Em exaustão, você finalmente atingiu seu objetivo e cai no chão. No entanto, a Federação Galáctica de Turismo recusa-se a lhe pagar. Por quê? Viu marcas de sapato na grama? Isso significa que alguém esteve aqui antes. Uma garota entra em um velho antiquário. A boca está tapada com fita adesiva, mas ela está de bem com isso. Ao se aproximar do vendedor, tenta dizer o que precisa usando gestos. Ela põe um dedo na orelha esquerda e fecha o punho na direita. Então começa a girá-lo. O vendedor entende que a garota quer comprar um apontador de lápis. A jovem paga e vai embora. Então o homem com uma venda entra na loja. Ele quer comprar uma tesoura. Como deve explicar isso ao vendedor? O cara pode simplesmente falar isso, já que tem uma venda nos olhos, não na boca. É uma noite fria. Na cidade, ruas escuras, faróis de carros, sons de sirenes, vozes altas, ar frio, asfalto úmido. Você está pronto para se livrar do crime nesta cidade? Então lembre-se de anotar as suas respostas corretas. 4 de novembro de 2021. Está chovendo há 3 dias. Mesmo isso não é suficiente para lavar toda a sujeira da cidade. Por várias horas, o detetive Sadfist está sentado em seu carro perto da casa de uma estrela de Hollywood. O detetive tem certeza de que alguém roubará a casa dela. A atriz não acredita nisso. Ao longe, ele vê um homem alto de chapéu. Este homem se aproxima da porta e bate. A atriz abre a porta e cumprimenta o estranho. Ah, sinto muito. Eu pensei que fosse a minha casa, diz ele. Tem uma fachada muito semelhante. A atriz fecha a porta e o estranho sai. O detetive sai do carro e o prende porque o homem é um ladrão. Por que o detetive tem tanta certeza quanto a isso? Se o estranho realmente tivesse pensado ser a casa dele, não teria batido na porta. Ele teria tentado abri-la com uma chave. O detetive leva o ladrão para a delegacia. A chuva finalmente parou. Esta promete ser uma noite longa. Então o detetive vai comprar um café. Neste momento, o rádio relata um incêndio criminoso ao sul da Praça Central. Não há tempo para o café. O detetive Sadfist pisa no acelerador e dirige até o local. Ele vê as chamas de longe. 2 casas estão queimando. O detetive percebe vários outros carros de polícia. Um policial diz a ele que uma das casas pertence a um rico empresário. Tem muito dinheiro lá dentro. O dono da segunda casa é um artista pobre. Suas pinturas estão queimando agora. De qual casa o detetive tentará apagar o fogo primeiro? Ele não é bombeiro, então ele não vai se aproximar de nenhuma das casas. Depois de assistir às chamas por um tempo, o detetive Sadfist entra em seu carro e percebe que não aguenta mais. Ele precisa dormir um pouco. Ele não quer ir para casa porque sua casa o lembra dela. E ele não precisa dessas memórias no momento. Ele decide reservar um quarto de hotel. O detetive pede ao administrador do hotel para acordá-lo às 7 da manhã. Claro, diz o homem, mas não se esqueça de me ligar primeiro. Então eu vou te acordar. Uma ligação será suficiente. O que o detetive precisa fazer para que o preguiçoso o acorde? Ele pode programar uma chamada automática para as 6h50 da manhã. O detetive entra no quarto e cai na cama. Neste momento, a porta começa a abrir lentamente. Os rostos das pessoas que ele colocou na cadeia aparecem da escuridão. O detetive se senta na cama e a porta se fecha com força. Em um primeiro momento, Sadfist não entende o que acabou de acontecer. Mas então ele solta um suspiro de alívio. Foi só um pesadelo. Como ele descobriu isso?
Já está claro lá fora. Estava escuro quando o detetive entrou no hotel. Isso significa que ele dormiu. Um novo dia, um novo caso. O detetive está indo para uma região rural. Uma garota desapareceu lá. Sadfist pretende encontrá-la. Ele para o carro perto de 3 casas. Elas estão localizadas na praia, perto do mar. 3 estradas levam às casas. Pedras afiadas e cacos de vidro cobrem a primeira estrada. A segunda estrada está repleta de cobras. Lava está fervendo na terceira estrada. Qual caminho o detetive deve escolher? O oceano logo resfriará a lava e a transformará em pedra. O detetive segue o terceiro caminho. Ele entra na casa e encontra a garota desaparecida lá. Ela confessa que ficou até tarde em uma festa. E a mãe dela estava tão preocupada que chamou a polícia. O detetive Sadfist chega a um prédio de escritórios no centro da cidade. Ele vai até o último andar. Aqui um banqueiro rico está inconsciente. Alguém bateu na cabeça dele e roubou documentos importantes do cofre. Tem um gravador na mesa do banqueiro. O detetive o liga. A voz do banqueiro vem do microfone. Meu sobrinho, ele me ligou há alguns minutos e disse que invadiria meu escritório e pegaria meus documentos. Eu não sei o que fazer. Se algo acontecer comigo, vocês deveriam saber. A culpa é do meu sobrinho Michael. Ah, não. Acho que ouvi o elevador abrir. Acho que é ele. Ele está aqui. A gravação termina. Precisamos encontrar esse sobrinho, diz um dos policiais. Acho que não. O sobrinho não fez nada de errado. O homem só queria incriminá-lo, responde Sadfist. Como o detetive descobriu isso? Alguém voltou a fita no gravador até o início. É improvável que o sobrinho tenha feito isso. Ele se livraria do gravador. O detetive sai do escritório, entra no elevador e encontra um antigo porteiro. Eles descem muito devagar. O porteiro olha atentamente para os botões. O detetive lhe pergunta qual é o problema. O porteiro responde que 5 pessoas moram no 35º andar. 3 moram no 20º andar. 4 pessoas moram no 7º andar. E 7 pessoas vivem em todos os outros andares. O prédio tem 40 andares no total. O porteiro pergunta: qual botão do elevador é pressionado com mais frequência? O que você acha? A resposta é o botão do primeiro andar. Ele é pressionado por todos os residentes. O detetive entra no carro e dirige até uma cafeteria. Ele não come nada desde ontem. Ele pede um omelete e abre um jornal. Tem um enigma na primeira página. No inverno, um jovem foi a uma aldeia próxima para se encontrar com seus amigos. Ele sabia que precisava passar por uma floresta, um pequeno campo e depois uma floresta novamente. E só depois disso, ele chegaria ao seu destino. Ele começou sua jornada. Ele atravessou a floresta, o campo, outra floresta. Mas então viu um grande rio. Como ele pôde atravessá-lo? O detetive sorri porque sabe a resposta. E você? Era inverno. O rio estava congelado. Um garçom se aproxima de Sadfist e coloca o seu omelete com o café na mesa. O detetive come. Depois se levanta calmamente e vai para a cozinha. Lá encontra um ladrão mascarado. O detetive o prende. Como ele sabia que havia um criminoso na cozinha? LADRNCZNHA. Estava escrito na caneca do café. O ladrão é detido por outros policiais e Sadfist volta para seu carro. Ele tem um novo caso, então chega a uma loja de antiguidades. Algum espertinho enganou o dono da loja e vendeu uma moeda falsa para ele. A moeda tem uma data, 175 a.C. Parece velha. A análise também mostrou que a moeda é antiga. O dono da loja diz que achou que havia realmente sido feita antes da era atual. Como ele finalmente descobriu que a moeda era falsa? As pessoas que viviam antes da nossa era não podiam escrever AC em suas moedas.
Sad Fist deixa a loja. Ah, não. Os sapatos dele estão rasgados. O detetive entra em seu carro e vai a uma loja de sapatos. Ele estaciona, sai do carro e vê 3 lojas. Os melhores sapatos da cidade, afirma a placa no primeiro prédio. Os melhores sapatos do mundo, está escrito no segundo prédio. Mas a inscrição na terceira loja é a melhor. O detetive Sad Fist sorri e vai lá. O que está escrito na terceira loja? Os melhores sapatos nessa rua. Depois de fazer as suas compras, dirige pela rua e vê um grupo de pessoas suspeitas ao lado de um prédio em construção. O detetive para o carro. As pessoas o percebem e fogem na outra direção. O detetive corre atrás delas. Parece que elas conseguiram escapar, mas Sad Fist acha que não. Ele pede reforços e diz à polícia que encontrou uma gangue de vândalos. Todos eles estão escondidos em uma caixa de transformador. Como o detetive sabia disso? Afinal, ele perdeu os vândalos de vista em algum momento. Os vândalos correram em concreto molhado e deixaram pegadas que levavam à caixa do transformador. Ah, não! Agora os sapatos novos do Sad Fist estão manchados de concreto molhado.